Deus sempre nos dá um propósito. Tem a impressão no céu que nós vamos ter muita surpresa. A gente vai achar assim que os grandes midiáticos, homens que fizeram grandes projetos em Deus aí, vão estar ali nas primeiras filas. E a gente vai se surpreender que a gente vai olhar assim nos primeiros lugares ali, mais próximo de Cristo. É uma conjectura, viu, irmãos? Não está na Bíblia isso não. Mas eu tenho essa impressão que aquelas pessoas será aquela. Quem é aquela mulher? Aquela mulher, ela vivia no Vietnã. Ela vivia na aldeia. Ela alcançou quantos milhares? Não, ela alcançou a família dela e os vizinhos. Ela está ali. Conta uma história que o missionário Ronaldo Lidório, um herói brasileiro, ele começou a preparar o trabalho dele na Amazônia, e hoje ele está missionário na Amazônia, e ele foi fazer uma pesquisa de campo e ele escolheu o lugar mais longínquo possível, onde não tinha presença de missionários, que ele achava. E ele andou muitos dias no Rio, na voadora lá. Depois ele contratou um mateiro que o levou por uma caminhada de 7 dias pelo mato adentro para chegar na aldeia que ele queria. E ele chegou na aldeia e teve aquele primeiro encontro com os índios, ficou meio assustado, os índios também assustados olhando ele lá, porque não aparecia gente diferente deles lá, foi aquela indecisão, e ele viu que o pessoal estava preparando um local. E ele teve a coragem ali de chegar pertinho e falar: vocês estão preparando? Não. Aí o índio falou com o intérprete lá do mateiro, falou: olha, então, nós estamos preparando aqui o local para o grande culto. Que culto? Vocês estão com cultura? Jesus, claro. Aí o Ronaldo Lidório falou: rapaz, qual foi a agência missionária, o grande missionário, a grande equipe missionária que veio trazer o evangelho aqui para vocês? Falar de Jesus? Não, nós não sabemos nem o que é agência missionária, nem que missionário. Quem falou de Jesus foi o seu João Ribeirinho ali. Ele desceu, foi conhecer o seu João Ribeirinho. O seu João Ribeirinho morava na ribeira do rio, uma casinha de 5x5, e ele chegou e o seu João Ribeirinho estava lendo a Bíblia. São esses os heróis de Deus, esse é o propósito. Às vezes a gente está olhando, achando que o céu, Jesus vai perguntar: quantos livros você escreveu? Quantos discos você lançou? Quantas músicas você lançou? Quantas igrejas você ergueu? Quantas empresas você fez? Eu tinha um propósito para você, que era cultivar e guardar o jardim. Qual o teu propósito? Eu acredito que a maior bênção que um ser humano hoje em dia pode receber, irmãos, a maior bênção que um homem ou uma mulher pode receber hoje é a convicção daquilo que foi chamado. Quando uma pessoa entende para o que Deus o chamou, isso é um poder maravilhoso, porque a pessoa não perde tempo com mais nada. Ela não fica angustiada, ela não fica ansiosa, ela não fica tentando fazer coisas que ela não foi chamada, ela não fica tentando fazer coisas que não tem habilidade, ela se empenha naquilo que Deus a chamou. Nós temos mais do que nunca clamar a Deus: Deus, fala comigo, mostra para que o Senhor tem me chamado. Se você não tem essa convicção, começa a clamar, fala: meu Deus, abre os meus olhos, eu quero ver aquilo que o Senhor me chamou. Eu não quero perder tempo com coisas que o Senhor não me chamou para fazer. Eu não quero perder as minhas emoções com aquilo que eu não alcancei, que o Senhor não chamou para eu alcançar. Mas quando a gente tem essa convicção de que Deus nos chamou, é precioso demais, irmãos. E o Senhor nos chamou para cultivar. A princípio é cultivar é lavrar, preparar a terra. Primeiro, cultivar a nossa vida, as nossas emoções, é ver coisas boas. Tem gente que está se amargurando, vendo muito Facebook, muito Instagram, aquilo dali prejudica, aquilo dali vai olhando. Você não é uma pessoa propensa à inveja. Você começa a angustiar, começa a sentir: meu Deus do céu, eu estou perdido, eu sou o último. E Deus cultiva. O que é cultivar? É a palavra, irmãos. O que é cultivar? É oração, irmãos. O que é cultivar? É a meditação em Cristo.
O que é cultivar? É querer estar próximo de Deus cada dia mais. É cultivar as emoções, cultivar com coisas boas. Você vai assistir um programa que vai te fazer mal. Você tem uma tendência a um erro, de certa forma. Você assiste um programa que te leva a essa tendência. Não, você vai ver coisas que te animam. Coisas que te melhoram. Coisas que te desafiam. Cultivar é isso, irmãos, é não perder tempo com programas, vídeos que te destroem, mas buscar aquilo que vai te construir, vai te ajudar. Cuidar é você não deixar as ervas daninhas entrarem no teu jardim, mágoas de estimação, pecados ocultos, você vai arrancando, e o teu jardim vai ficando bonito. E o Senhor nos convida também a gente cultivar e cuidar dos jardins de algumas pessoas, cuidar da nossa casa, preparar o nosso lar, sabe, baixar o volume da voz muitas vezes, intrigas, bobeira, brigar com coisa pouca. A gente às vezes está preparando nosso lar para um festival de gladiadores, não para um festival da presença de Deus. Então Deus nos convida esses dias para que eu vou falar isso agora? Para que eu vou falar dessa forma? E Deus vai nos chamando, vai nos ensinando a preparar, a cultivar o nosso jardim da nossa casa, dos nossos relacionamentos mais estreitos. Preparar o nosso lar, preparar os nossos filhos, falar com doçura, falar com firmeza quando precisar ser falado, mas sempre com doçura e com amor e com exaltação em Deus. Criar um clima na nossa casa, um clima de jardim da presença do Senhor. É colocar louvores na casa, em vez de colocar forró, coloca um louvor. Coloca um louvor para escutar, para se inspirar em Deus. É o tempo da devocional, se empenha a fazer a devocional. C.S. Lewis diz que a oração não deve ser uma obrigação, ela deve ser um deleite. E eu creio que em nome de Jesus, que Deus vai nos levar a isso, irmãos. Um tempo de deleite. De gostosura, agora é meu tempo de devocional, aí você até perde as horas, porque é um deleite, mas é uma ação do Espírito, uma busca de Deus, é uma busca diária sobre isso, é um cultivar, é um preparar a terra para isso. Não adianta eu ficar assistindo programas nefastos, ruins, e depois querer ir para o devocional, vai ser uma obrigação, ao passo que quando a gente vai começando a preparar o nosso coração, preparar o nosso jardim, preparar, como diz a raposa, se você vem às 4, já às 3 começa a ser feliz, já começa a preparar, já começa a ansiar, o que eu vou falar com Deus, tem algumas emergências aqui para o Senhor, tem algumas pessoas que eu vou colocar em intercessão, tem algumas coisas que estão pegando aqui no meu coração, eu quero falar isso para Ele, eu quero contar essa novidade para Deus, eu sei que Ele sabe, mas eu quero contar da minha própria voz. Relacionamento é o jardim de Deus.